Vamos começar com o Cruzeiro? Rafael Cabral. Tinha muito time querendo tirar o goleiro do Cruzeiro. Mas vamos pra Toca da Raposa porque Lud Ciance tem novidade. Lud, ele fica? Fala, Maurício, boa tarde pra você, pra todo mundo que tá aí ligado no GE. O homem fica por aqui, o Cruzeiro e o Cabral acertaram o contrato dele até o final de 2024. Ele vinha sendo muito requisitado e procurado por outros clubes, pelo São Paulo, pela própria Sampdoria, o clube onde ele jogava na Itália antes de vir para o Cruzeiro, mas aí o Cruzeiro abriu uma alteração ali no contrato, fez um aumento salarial para o goleiro e ele optou ficar por aqui. Ele até comentou nas redes sociais, disse que fez essa escolha pensando nele e na família dele, que estão realizando um sonho aqui em Minas Gerais. Ele também conversou com a imprensa sobre essa permanência por aqui, essa escolha dele ter continuado aqui na Raposa. Vamos ver o que ele disse. Desde a minha primeira entrevista eu disse que eu vinha para cá para tentar construir a minha história, não tem história nenhuma no clube, né? Então é só o começo, né? Estou muito feliz de estar renovando o contrato e poder continuar vestindo essa camisa que é um sonho para mim. Agora falar do lateral Marquinhos Cipriano, ainda não está regularizado. O que tá pegando, Lud? Aconteceu alguma coisa com o Shakhtar lá na Ucrânia? Pois é, Maurício, ele ainda não está regularizado por questões burocráticas, só pode fazer isso a partir do dia 1º de agosto. Mas enquanto isso, o Shakhtar meio que voltou atrás na decisão, disse que pretende usar o jogador ainda essa temporada e pediu para que ele voltasse. Mas ele já está em Minas Gerais, disse que está bem por aqui, não pretende voltar, deixou bem claro isso e acredita ter o respaldo da Justiça. Agora só espera a regularização dele a partir da próxima segunda-feira, Maurício. Valeu, Lud, boa tarde, bom trabalho para você. Olha, amanhã cedo, 11 da manhã, tem Brusque e Cruzeiro lá em Santa Catarina. Um jogo especial pro Edu, que vai ter chance de rever velhos amigos e acabar com a seca de gols. Solta a batida, volta a batida. Dancinha, muita marra e gol atrás de gol. Sobrou pra quem? No pé do matador. E aí ele faz o quê? Ele empurra pra dentro e vai pra galera. Antes de ser o artilheiro do Cruzeiro, o Edu era o artilheiro do Brusque. Então, eu tenho um sentimento de muita gratidão, né, cara? Um carinho, muito respeito. Sacode a rede, Edu! Um gol com faro do artilheiro. Edu chegou ao Brusque em 2017, quando o time nem divisão tinha. Levou o clube a disputar uma Série B depois de 32 anos e foi o artilheiro da competição. Foi muito importante essa minha passagem lá, principalmente por tudo que eles me fizeram ser, né, para a vitrine do futebol. Mas a gratidão do artilheiro do Cruzeiro pela ex-casa vai muito além das alegrias vividas por lá. Tem a ver com o momento mais difícil da carreira dele. Fui fazer um giro em cima do zagueiro e minha chuteira foi agarrada na grama. Na hora eu senti meu joelho arrebentando todo por dentro. Pra mim ele tinha chegado ao fim, né, minha carreira. 27 anos, uma lesão gravíssima pra tratar e o pior, sozinho. Isso foi uma escolha minha, eu sempre preferi ser sozinho. Nunca fui casado, nunca levei família comigo, eu gosto de focar 100% na minha carreira. Dizem que é na dificuldade que aparecem os verdadeiros amigos. No caminho do Edu apareceu o Gleidson, mais conhecido como Filho, mais que um colega de time. Ele se disponibilizou, né, cara? Pro meu pós-operatório, eu fiquei 15 dias na casa dele. Ele acabou ficando sem andar. Então necessitava de alguma pessoa para cuidar dele. Conversei com minha esposa, falei, o Edu tá precisando nesse momento da gente. Na época lá, topou a ideia, foi muito legal e gratificante pra gente. Edu se recuperou, virou o artilheiro do Brusque, o artilheiro do Cruzeiro. Muita coisa mudou, menos a relação de amizade com quem lá atrás foi essencial. Estou muito feliz pela fase que você está vivendo, que você possa fazer muitos gols ainda com a camisa do Cruzeiro e que eu vou estar sempre na torcida, sabe que eu te amo muito. Os dois já combinaram de encontrar em Brusque. Edu vai rever o Fio e dezenas de outros amigos na cidade. E para ficar perfeito, tem que fazer de tudo para ganhar deles, dar meu máximo para defender a camisa do Cruzeiro, como eu sempre faço. E que sábado ele esteja num dia não tão bom para que a gente conquiste os 3 pontos e a gente possa sair de lá vitorioso. Mas o meu carinho, meu respeito pelo Brusque será eterno sempre. Deve ser muito ruim morar no Vale e não ser Brusque. Por hoje é só, pessoal. Amanhã tem Cruzeiro e Brusque, 11 da manhã.
Nós temos a 21ª rodada, a segunda deste retorno em andamento, e nós tivemos ontem os 4-0 do Vasco contra o CRB, confirmando, né, a sua vantagem na vice-liderança com relação ao Grêmio, 38 pontos agora com o mesmo número de jogos. Grêmio que empatou com a Chape na terça-feira lá em Santa Catarina. E tivemos também 2-1 do Sport contra o Guarani jogando na Ilha do Retiro. Lembrando o seguinte, hoje às 7 tem Bahia e Náutico e às 9h30 tem Tombense contra o Sampaio Corrêa. Amanhã é dia do Cruzeiro encarar o Brusque. Vamos Cruzeiro! Ou seja, o Cruzeiro já entra em campo sabendo os resultados dos principais concorrentes, né? O Grêmio, que abriu a rodada, ficou no empate, o Vasco venceu, o Sport tem hoje o Bahia, e amanhã às 11 da manhã então é diante do Brusque fora de casa. E a Raposa, que inclusive teve uma novidade boa para seus torcedores na manhã desta sexta. Conosco Fred Teixeira, um abraço, boa tarde, Fred. Um abraço, Léo, um abraço, Pedro, amigos ouvintes da Rádio Super. E que novidade, viu? A China Azul respirando mais aliviada com o anúncio da permanência de Rafael Cabral. O goleiro tinha propostas para voltar à Sampdoria da Itália e também sondagens de clubes brasileiros, entre eles o São Paulo, que sofre com contusão do seu titular, o Jandrei. Então, o Cruzeiro e o goleiro Rafael Cabral se sentaram, conversaram, acertaram a permanência do goleiro até 2024. 3 anos de contrato, o jogador permanece na toca da Raposa, preferiu ficar no Cruzeiro do que voltar ao futebol europeu. A gente tem que lembrar que na Europa, na sua última equipe, o Reading, do futebol inglês, Rafael Cabral estava na reserva, ele optou por seu plano de carreira em retornar ao Brasil, em reerguer sua carreira aqui no Cruzeiro e demonstrou o compromisso que tinha com o clube permanecendo na toca. Ele receberia um valor bem superior ao que recebe no Cruzeiro, mas mesmo assim quis levar adiante o seu vínculo com o clube celeste. É claro que momentaneamente não haverá ainda reajuste salarial, mas foram estipulados nesse novo contrato algumas metas. Aí sim, a cada conquista dessas metas, o Rafael Cabral vai tendo premiações e valorização maior nos seus vencimentos também. Um deles, é claro, que é a subida à elite do futebol brasileiro. Se o Cruzeiro conseguir aquilo que está bem encaminhado até agora, ele vai ter um reajuste salarial. A partir do momento, realizar X% de jogos da temporada, outro reajuste. E a gente tem que lembrar que o Rafael Cabral é um cara que joga praticamente todas. Das 40 partidas do Cruzeiro neste ano, ele só não atuou em 3. Uma na estreia da temporada, porque sua documentação não estava regularizada. E as outras 2, justamente quando Pesolano optou por escalar um time reserva ainda na primeira fase do Campeonato Mineiro. Ou seja, é um jogador que joga praticamente todas as partidas, não se contunde, levou apenas 2 cartões amarelos. É um cara que conseguiu em pouco tempo, praticamente 6 meses, convencer a China Azul. Ele que chegou sob desconfiança de ter que substituir a ninguém menos que o ídolo Fábio. Boa, Fred. Inclusive, vamos lá, né? Vamos ouvir, então, o Rafa Cabral, o que ele falou na sua renovação agora de contrato, esse reajuste de contrato com o Cruzeiro, obviamente ele demonstrando muita felicidade. Feliz, né? Desde da minha primeira entrevista, eu disse que eu vinha para cá para tentar construir uma história, não tem história nenhuma no clube, né? Então, é só o começo, né? O começo de uma trajetória que espero que seja longa, espero que seja vitoriosa, espero que a gente consiga, né, alcançar o nosso objetivo. Eu vim para cá muito focado mesmo para que no final do ano a gente possa estar todo mundo junto comemorando, e é isso que eu levanto todo dia, que eu venho para o clube pensando, trabalho, que a gente conseguir realmente voltar para a primeira divisão. Então estou muito feliz de estar renovando o contrato e poder continuar vestindo essa camisa que é um sonho para mim. A renovação muito importante, né? Como o Fred citou, o trauma, né, da saída do Fábio, ele só está sendo superado de uma forma mais consistente
porque as atuações do Rafael Cabral, elas foram se tornando cada vez mais seguras. Então a torcida do Cruzeiro, até no próprio jogo contra o Fluminense pela Copa do Brasil, ela já havia aceitado muito melhor a saída do Fábio, e no início a gente via uma rejeição, um certo desgosto, né, pela preferência ou pela opção do Fábio e a opção da diretoria do Cruzeiro também. Houve até protestos da torcida com relação à sua saída do momento e da forma como ela aconteceu. A primeira decisão antipopular, né, que a SAF tomou. E quando todo mundo tinha incerteza, inclusive em cima da SAF, né? Verdade. E aí veio o Rafael Cabral e tem feito realmente atuações muito sólidas. As últimas comprovam isso que a gente está falando. Acho que a renovação é mais que justa e é um jogador que pode sim, né? Tem nível para atuar na Série A do Campeonato Brasileiro. É o que o Cruzeiro tá buscando, né? Agora fica fácil falar porque tá renovado e reajustado, ele fica, né? Mas talvez o Rafael Cabral, como o Maicon disse, acho que foi o Maicon mesmo, o zagueiro que veio, falou que vinha pelo propósito, né? E não pela proposta. Acho que o Rafa Cabral tá muito mais por aí também, ele veio pelo propósito. Parece que ele tem uma amizade ali com o Ronaldo também, vira e mexe, ele já apareceu na live do Ronaldo, no canal lá do Ronaldo e tudo mais. Então, ele tem esse aporte, acho que da SAF, né? Uma confiança muito grande. E acredito que pensa muito numa carreira, né? Porque se ele sobe com o Cruzeiro e permanece em alto nível, por exemplo, jogando na Série A, óbvio que ser um novo Fábio é muito difícil, porque atingir quase 1000 jogos é muito complicado. Pode acontecer, mas é muito difícil. Mas não ser talvez um novo Fábio, mas ser um novo ídolo ali, ou um novo dono da posição que é tão tradicional do Cruzeiro, a camisa número 1. Agora, Fred, novidades na relação, né? Inclusive pro jogo de amanhã, diante do Brusque, podemos ter mais uma estreia, né? É isso mesmo, Léo. O armador Chay, que chegou ao Cruzeiro nessa semana, no início dessa semana, foi confirmado como reforço apenas na quarta-feira, já está na delegação que viajou para Santa Catarina, onde o time enfrenta o Brusque amanhã pela Série B do Brasileiro, pela 21ª rodada da competição. E tudo indica que, pelo estilo de Pesolano, ele já fará sua estreia com a camisa do Cruzeiro. Provavelmente ainda não será como titular, mas é bem provável que entre no decorrer da partida. O Pesolano tem esse perfil de não ficar enrolando, né, com as contratações. Assim que os jogadores ganham condições legais de jogo, geralmente ele já promove as estreias. Nós fizemos até uma matéria no nosso portal mostrando sobre isso, que dos últimos 15 reforços contratados pelo Cruzeiro, quando as competições já estavam em andamento, 14 deles estrearam com menos de uma semana depois que estavam regularizados. Ou seja, com o Pesolano não tem essa de cerimônia não. Chegou, tá regularizado, vai pro jogo. Ele fala várias vezes em suas coletivas que o jogador só pega ritmo jogando. E o Cruzeiro passa a ganhar mais opções. Com a chegada do Chay, fica faltando apenas a questão do Marquinhos Cipriano, que ainda não foi regularizado. Tem essa pendência com o Shakhtar Donetsk, que até chegou a falar em retorno do jogador, mas o Cruzeiro já garantiu que o jogador permanecerá por aqui. Resta saber agora quando ele será regularizado para passar a ser mais uma opção também para o técnico Paulo Pesolano. E o jogador que deve ser titular amanhã, ainda mais por conta da lesão de Léo Paz, Giovani Jesus. Ele projeta o jogo diante do Brusque pela Série B. Sabemos que vai ser um jogo muito difícil, né? Um jogo duro. Sabemos da força do time do Brusque também, né? Só que a gente está preparado, a gente está treinando firme aí para esses jogos, né? Então, a gente espera fazer um excelente jogo lá e buscar esses 3 pontos importantes aí. E com a lesão do Léo Paz, né, o Giovani Jesus deve ter ainda mais oportunidades com o Pesolano. O jogador comentou sobre o bom momento que ele está vivendo com a camisa do Cruzeiro. Cara, eu costumo dizer que é fruto de muito trabalho, sabe? Eu venho trabalhando muito, venho me dedicando todos os dias, né, ouvindo toda a comissão técnica, né, para quando eles me der oportunidade, que estão me dando bastante oportunidade, minutagem, eu saber aproveitar como estou aproveitando, né? Então, infelizmente o Léo Paz acabou de ter uma lesão, mas isso é tranquilo, né? Espero que ele se recupere bem, mas é continuar trabalhando para quando surgir a oportunidade eu saber aproveitar da melhor maneira possível.
Aí Giovani Jesus não chega a ser uma unanimidade no Cruzeiro, mas de certa forma é um jogador que também ganha oportunidades e chega a aproveitar muitas delas, né, Pedro? Assim como muitos, né, Fred? Um jogador que tem muita vontade, né? Acho que é o principal que a gente tem visto nesse elenco do Cruzeiro. Se às vezes falta qualidade, se os jogos não são tão bons, a gente tem visto insistentemente esses jogadores apresentarem muita vontade nos jogos dessa Série B, né? É isso mesmo, Pedro. O Cruzeiro de Pesolano prega muita intensidade e a questão física do Giovani Jesus é um dos diferenciais. Então ele tem essa questão desse vigor físico, esse apoio ao ataque muito forte e ainda tem a versatilidade a seu favor. É um jogador que também pode atuar como zagueiro, já fez essa função na saída de 3 que o Pesolano colocou como primordial no Cruzeiro, então ele ganha pontos nesse sentido. E nos momentos em que substituiu o Léo Paes como ala pela direita, ele deu conta do recado, fez assistências, marcou gol. Então é um garoto que ainda tem muito a evoluir, o próprio Pesolano já falou sobre isso a respeito do Giovani, mas é um jogador que tem correspondido à altura daquilo que o titular vinha fazendo na equipe do Cruzeiro. Vamos fechar o Cruzeiro, tá de volta, Fred Teixeira. É isso aí, o Cruzeiro tem a dúvida de Pesolano para escalar a equipe. Sem poder contar com Eduardo Brock, o básico seria promover a entrada do zagueiro Wagner. Mas a gente sabe que com Pesolano nem sempre o básico, aliás, muito antes, pelo contrário, nem sempre se deve esperar o básico. É possível que ele opte pela improvisação do Felipe Machado mais uma vez, fazendo aquele papel de zagueiro para a saída de 3 do setor defensivo. E no ataque, essa sim é uma dúvida de ordem tática do treinador. Stênio ou Luvanor? Quem deve começar jogando? Diante do Bahia, o Luvanor foi o titular, não foi bem na primeira etapa, acabou sacado no intervalo, Stênio entrou, fez o gol, seu primeiro com a camisa celeste, na sua reestreia. Vamos aguardar para ver qual a escalação Pesolano mandará a campo diante do Brusque.